Olá, retornamos, prof. Estamos de volta para fazer a revisão. Para fazer a revisão sobre lutas, né? Lutas na escola. Então, o que a gente viu nessa aula, né? Foi bem interessante, a gente fez várias discussões aí da importância da luta, né? Do procurar se afastar das brigas, a gente já consegue aí diferenciar uma da outra. Então, a gente não quer que você provoque briga ou que esteja envolvido em brigas. E que nem faça o uso indevido das lutas também. Isso, exatamente, porque aí também é maldade, né, prof? Isso. Tem que ter essa consciência. Então, vamos ver o que a gente trabalhou na nossa agenda. Dá uma olhada no nosso slide. Então, nós trabalhamos aqui com luta como prática corporal esportiva, nós trabalhamos como a luta versus arte marcial, falamos ainda dos fundamentos básicos, mencionamos sobre os seus benefícios, falamos dessa diferenciação de luta e de briga, falamos das lutas olímpicas, né? Quais são elas, as principais. Falamos da luta corporal indígena e falamos também da capoeira como luta, certo? Contextualizamos aí o que são essas lutas. Então, a gente pode mencionar que essas lutas são disputas em que os oponentes devem ser subjugados, né? Então, se utiliza aí de técnicas, se utiliza aí de estratégias, se utiliza de desequilíbrio, de contusão, de mobilização, de exclusão de um determinado espaço, né? Combinado aí com algumas ações, que a gente pode ter ataque e pode ter defesa também. A gente ponderou, né? A gente apontou aí, né, quais são as principais lutas, trabalhamos bastante aí sobre essa questão dos oponentes, né? Falamos sobre regras que estão existentes, falamos sobre artes marciais, sobre briga, né? Falamos dessas práticas de lutas olímpicas e falamos da capoeira também. Então, vem aqui comigo. Vem aqui comigo, isso, pode deixar só o fundo todo vermelho pra gente na pista, tá? Então a gente trabalhou aí essa diferenciação sobre luta, sobre briga, né? E agora você já sabe diferenciar, né? Se porventura você já faz aí alguma prática relacionada à luta, isso é bacana, você deve estar se desenvolvendo seu intelecto, você deve estar trabalhando valores humanos, você possivelmente está trabalhando aí a disciplina, né? Possivelmente? Não, com certeza, né, prof? Com certeza. Se tá na luta, isso já é automático, né? Exatamente. Já vem dentro dos fundamentos ali, exigir essa disciplina, esse respeito. Exatamente. Agora que você já viu essa revisão bem rapidinha, bem pincelada aí, agora a gente vai para o momento aí do nosso mexa-se, né? Então a gente vai pontuar aqui. Então eu tenho aqui sugestão de duas práticas que eu imagino que você já deve ter feito, né? Que dá essa noção aí, dessa iniciação aí relacionada aí sobre lutas, certo? Então dá uma olhada no quadro, o que a gente vai fazer. Então nós temos aqui a ideia de confrontos, nós vamos fazer aqui dois tipos de confrontos. Você pode se utilizar aí de um espaço aberto, formar duplas, tá? E a primeira atividade, você vai realizar uma prancha. Então, você vai ficar aí num corpo estendido, com as mãos apoiadas no solo e vai procurar ficar frente a frente com o seu oponente. Qual é a ideia? Você vai tentar tocar na mão do oponente, tá? Lembrando que a prancha aí é com os braços totalmente estendidos. Os braços totalmente estendidos, que é para dar sustentação aí para esse corpo, né? Não pode deixar tocar no chão. Se porventura você tem alguma dificuldade, você pode apoiar aí os joelhos no chão, mas a ideia primária é que você fique com o corpo totalmente estendido. Como nós temos um espaço aqui um pouco reduzido, né, no nosso estúdio, nós vamos fazer um pouco lateralizado e nós vamos trabalhar apenas com uma mão, que vai tentar tocar uma na mão da outra, né? A minha missão aqui vai ser tentar tirar a mão para que o meu oponente, no caso a professora Elisângela, não toque na minha mão. E a professora Elisângela, da mesma forma, vai tentar tocar na minha mão sem que eu toque na dela. Depois, como segunda atividade, nós temos aqui a disputa, né, da pedra, papel e tesoura, certo? Onde nós temos aqui a tesoura, ela ganha
do papel, tá? Ela consegue cortar o papel. Isso aqui é o papel, a mão aberta, a pedra, a mão fechada e a tesoura, os 2 dedos afastados, tá? Então, a tesoura ganha do papel, ela corta, o papel embrulha a pedra e a pedra quebra a tesoura. Então, é basicamente essa ordem que se ganha, tá bom? Então, vamos tentar aqui fazer. Deixa eu colocar aqui o meu passador. E eu e prof, vamos agora fazer uma prancha aqui, né, prof? Vamos tentar fazer aqui uma prancha, corpo estendido, eu e prof. Nós estamos aqui de lado, tá? Prof, na hora que você... Vou jogar meu cabelo aqui, senão eu não consigo ver, né? Ela vai tentar tocar essa minha mão aqui, tá, gente? Mas vocês façam frente a frente. Valendo! A gente vai dar muita risada, gente. Olha, ela tocou uma vez, eu toquei outra. Então deu empate, gente. Ai, vocês viram, né? Agora a gente vai tentar fazer aqui um pouquinho de pedra, papel, tesoura. Vamos ver o que a professora escolhe daquelas 3 lá. Se pedra, se papel, tá? Ou se tesoura. Então Mãos vamos lá. atrás, né? Mãos atrás, sem olhar para a câmera ou para a tela, né? Porque senão é desvantagem. Atenção, valendo. A professora ganha que ela embrulha a pedra, tá? Valendo. Eu ganho, porque ela ali, deixa eu ver, ela ganha? Foi isso que eu falei? Cortei a tesoura. Quebrei a tesoura. Quebrou minha tesoura, ganhou mais uma. Ela tá melhor do que eu nessa daqui, gente. Então, atenção, valendo. Aí, olha só, gente, tá vendo? Se ficar aqui, a gente vai passar a tarde todinha, o dia todinho jogando. Vocês viram que dá pra fazer disputa. É saudável, né, prof? Sim, sim, dá. E, inclusive tem outras brincadeiras, né? Dá para usar cabo de guerra, dá para fazer aquele de você delimita uma linha, aqui tenta também, puxar né, outro. prof? A questão aqui, do cabo de braço, força, né? Que é o cabo de força. Então dá para fazer vários, né? Isso. Para vivenciar. Então perceba aí que vivência tem bastante. Eu espero que vocês tenham gostado. Façam as nossas práticas, mandem os vídeos, mandem as fotos, mandem os desenhos. A gente está aguardando e contando com vocês, tá bom? Tchau, gente! Você já brincou, A pedra ganha da você tesoura. já ganhou, você já perdeu, você já se confundiu, porque a gente se confunde aqui também, né, prof? Né? Mas a gente falou aqui, vou até pedir para a prof abrir um pouquinho aqui de novo, faça só um pouquinho, prof, para ele ver a imagem. Então a gente falou aqui, ó, do papel, né? Só pra gente lembrar, você deve estar pensando assim, poxa, prof, agora eu fiquei em dúvida. O papel, ele é cortado por onde? Pela tesoura que tá lá na frente, gente, é os 2 dedinhos, tá? Essa tesoura, ela vai aqui quebrar essa pedra aqui, ó, tá vendo? Confundi, foi feio agora, gente. Eu acho que eu tô precisando de uma água. Eu falei certinho da primeira vez. A pedra quebra a tesoura. Quebra a tesoura. E o papel embrulha a pedra. Exatamente, tá vendo? E agora o que acontece aí com o nosso papel? Uma tesoura Aí a tesoura corta o papel. Isso, gente. Simples. Então, via de regra, o papel perde para a tesoura perde para a pedra e a pedra perde para o papel. Coisa simples, né, gente? Às vezes a gente se embanana, porque de tanto que a gente faz, que a gente fica aqui tão empolgado para fazer, né? Mas aí agora que você já brincou, já se divertiu, já riu da cara das profs, principalmente da prof. Iris, então agora a gente vai buscar fazer aí a nossa revisão. Revisão não, prof. Eu tô Olha, gente, hoje. A professora... eu tô legal hoje não, gente. Abre um parênteses. A professora, ela tá querendo dar revisão de novo para vocês. Olha só, não basta uma, né, gente? A gente vai fazer atividade de sala, gente. Mas perdoa a prof. Mas é porque ela gosta muito dessa aula, então ela queria dar revisão de novo. Eu queria fazer a mais prática, porque eu gosto da diversão, gente. Então vamos para a correção da atividade Vamos lá, de sala. acompanha aí o nosso slide. Então nós temos aqui, né, como primeira questão, o que, prof. Elisângela? As lutas podem ser consideradas como componentes da cultura corporal, está presente na educação física escolar, quando utilizadas por fins educativos, enquanto a briga tem consequências contrárias às lutas. Então você já consegue muito bem identificar aqui as lutas, certo? Aí nós temos agora algumas afirmativas. A afirmativa 1, a gente está falando aqui essas afirmativas, tá? Com relação aqui à briga.
A gente tem no texto, essa primeira parte aqui, as definições, né, as características das lutas, e a briga, ele só diz que são ações contrárias. E aí, essas afirmativas aqui, elas estão ligadas aqui, ó, à briga, tá bom? Então, vamos lá. Vale tudo, de puxão de cabelo e leva à morte. Será que uma briga pode levar à morte? 2. Expõe ponto de vista ameaçador e de humilhação. Faz parte do contexto da briga? 3. Contribui para a formação integral do estudante. Essa ideia faz parte do contexto briga? 4. Busca se resolver com uma boa conversa. Isso faz parte do contexto briga? Não, né, gente? Então, se a gente observar que a briga ela é totalmente contrária a tudo aquilo que a gente viu no enredo da nossa aula conteúdo, a gente já consegue eliminar aí as duas últimas afirmativas, né? Os dois últimos parágrafos ali, essas frases que estão ali abaixo. Por quê? A briga ela não contribui aí para a formação integral do estudante. A gente não estimula nas aulas de educação física a briga, tá? A briga ela também não se resolve em uma boa conversa. Se a gente pensar em luta, aí sim, a gente está falando uma realidade da luta, né? A ideia, a proposta da luta, correto? Então, só nos sobra aí as duas primeiras afirmativas. Aí, o que tem aqui para se analisar? Você analisou lá as afirmativas, tá? Você analisa aí as imagens que são apresentadas e você vai marcar aí quais delas que são respostas corretas. Então, você observou os dois contextos aí de imagens, a gente está falando ainda de briga. E o que nos resta é a letra A, né, gente? Então, a briga, ela vem muitas vezes para matar e para destruir. Tá? Ela quer acabar com o oponente, tá? Então a gente já entendeu muito bem o que é briga e já entendeu muito bem o que é luta. Questão de número 2, prof. Elisângela. As lutas desenvolvem capacidades físicas importantes nos estudantes, assim como as principais capacidades motoras essenciais para seu desenvolvimento saudável. Legal. Aí o que pede na questão? Marque a alternativa em que apresenta as principais, tá, capacidades físicas que são envolvidas na luta. Aí você deve estar se perguntando, prof, o que são capacidades físicas? Né? O que tem a ver as capacidades físicas? As capacidades físicas são algumas qualidades que nós adquirimos quando realizamos práticas motoras. Em especial, aqui a gente está falando de lutas. Lembra que a gente falou de benefícios? Ela traz benefícios motores, benefícios afetivos, pedagógicos. Então, é sobre isso que a gente está falando. Aí, a letra A está dizendo que, como capacidades físicas que estão envolvidas na luta, tem aí a flexibilidade. Tá? Ela é a capacidade de maior importância nas lutas. A gente trabalha somente flexibilidade? Será que é somente o alongar o meu corpo na máxima amplitude, buscar uma maior amplitude de movimento? Vai pensando aí. Letra B, diz que trabalha aí a coordenação motora geral, a flexibilidade e muita delicadeza. Então, a gente vai fazer luta para se tornar mais delicado? Essa proposta, foi isso que você entendeu da nossa aula? Vai pensando aí. A letra C diz que a luta trabalha a lateralidade, a força, a noção corporal, espacial e temporal, trabalha a coordenação geral, flexibilidade e outros. Então, a gente pode trabalhar a lateralidade, né? A gente pode trabalhar força, a gente pode trabalhar a noção de corpo, né? Eu tenho uma noção do tamanho do meu corpo, quanto que esse corpo ocupa de espaço, né? Em quanto tempo ele chega em determinado local, né? Então vamos pensar aí num cabo de guerra, numa atividade para iniciação de lutas. Se eu tiver, por exemplo, um grupo com 10 estudantes de um lado e 10 do outro, e a minha ideia é trazer 10
mais 10 para o meu lado, eu estou tirando de um espaço e estou trazendo para o outro. Então, isso poderia ser uma ideia, né, dessa questão de espaço, né? Em quanto tempo eu vou conseguir trazê-los? Em quanto tempo eu vou ter que trabalhar essa minha força e essa força conjunta dos meus colegas, né? Eu vou trabalhar meu corpo todo, toda a minha coordenação geral, a flexibilidade dos meus músculos? Sim. Então, a gente já consegue perceber que essa alternativa aqui C, ela é uma alternativa bem completa. Mas vamos ver o que diz a D. A D diz que trata-se apenas do movimento de lateralidade e de força. Então, a gente só trabalha esquerda, direita e a força, né? É só isso que a gente trabalha quando trabalha lutas. Será? Na letra E, diz que trabalha a coordenação, né, de um modo geral, trabalha o equilíbrio, o ritmo e não busca motivação para treinar. Dificilmente você vai ver alguém que luta não estar motivado, mesmo quando não está tão motivado, mas no momento da execução das práticas consegue encontrar aí um pouco mais de motivação, certo? Então nós temos como resposta para essa pergunta, tá, que é bem completa, a lateralidade, a letra C, força, noção espacial, noção corporal, espacial e temporal, coordenação geral, flexibilidade, entre outros. Então, isso aqui são capacidades físicas que a gente vai ver muito mais aprofundado, tá? Já vou adiantando para você, a gente vai ver mais aprofundado na próxima aula, na aula 17. Mas você já tem uma noção que trabalha o corpo todo. Se trabalha o corpo todo, trabalha a lateralidade, força, noção espacial, corporal, temporal, coordenação geral, flexibilidade, entre tantas outras qualidades relacionadas aí aos benefícios motores. Chegamos agora na nossa questão de número 3. É uma questão do Enem e ela diz o que, prof. Elisângela? Um dos problemas da violência que está presente principalmente nos grandes centros urbanos são as brigas e os enfrentamentos de torcidas organizadas, além da formação de gangues que se apropriam de gestos das lutas, resultando muitas vezes em fatalidades. Então você já viu mais uma vez aí sobre a questão da violência, né, gente? E o uso indevido, né, da luta. Exatamente. A gente falou de violência, a gente falou aí de uso indevido, a gente falou aí de enfrentamento, né, de torcidas organizadas, que eu, sinceramente, meu pensamento individual, prof, de organizada não tem nada, né? E porque também falta fair play, né? Nesse caso aí, falta muito fair play. Falta muito. E a ideia aí é exterminar, né? Então a gente fala aí de fatalidades. Essa é uma questão de 2011 do Enem. Olha só, o que se quer com essa questão? Portanto, o verdadeiro objetivo da aprendizagem desses movimentos foi mal compreendido. A gente está falando que foi mal compreendido em relação aqui às lutas. Afinal, as lutas, agora a gente saiu desse contexto brigas, né? Violência, fatalidade, agressividade e vai para o contexto de lutas. A gente quer saber agora qual é o verdadeiro objetivo aí dessas lutas. E aí nós temos, letra A, prof. Se tornaram esporte, mas eram praticadas com o objetivo guerreiro, né, a fim de garantir a sobrevivência. Tá. Letra B. Apresentam a possibilidade de desenvolver o autocontrole, o respeito ao outro e a formação do caráter. Ok. Letra C. Possuem como objetivo principal a defesa pessoal, por meio de golpes agressivos sobre o adversário. Muito bem. Letra D. Sofreram transformações em seus princípios filosóficos, né? Eu já estava pensando fisiológico, em razão de sua disseminação pelo mundo. Ok. E letra E? Se disseminaram pela necessidade de luta, pela sobrevivência ou como filosofia pessoal de vida. Então tá. Aí eu venho aqui que a gente já está quase fechando a nossa aula, né, prof? Vou subir a resposta aqui para você ver, tá? E a resposta vai ser a letra B. Por que a letra B, né, prof? Tá falando aí de lutas agora, a gente não tá falando mais do contexto de briga.
Então, quando a gente Na fala verdade, de luta, seria o que é, na verdade, a qual o luta, objetivo, né? Isso. Qual que é a definição, a aplicação da luta? Exato. Aí ela apresenta aí, ela vem para desenvolver o autocontrole. Lembra que a gente falou lá na aula, né, que nem sempre eu vou aceitar a provocação do outro? Pois é, esse autocontrole. Trabalha também a questão do respeito, que a gente muito falou na aula, não é isso, prof? Exato. Fala aí também da formação do caráter, né? Então, assim, vamos supor, uma criança que trabalha lutas desde pequena, dificilmente, né? A gente sabe que as pessoas mudam, mas dificilmente ela vai se envolver com coisas erradas, né? Porque ela já trabalhou doutrina, ela já trabalhou disciplina, ela já trabalhou respeito por ela e pelo outro, né? Ela já começa a perceber as suas qualidades, o defeito dela, o defeito do outro, e o respeito ele perpassa, certo? Então a gente já consegue saber aí. Aí, pra gente finalizar essa aula, gente, tem aí o nosso material. Dá uma olhada aí qual é o material para a aula de hoje. Então, nós temos aí como material para essa aula um texto que é o que eu posso aprender com as lutas. Ele está disponível aí em PDF ou até mesmo nesse link aqui nesse site. E aí, como essa aula foi bem legal hoje, prof, vai ficar uma mensagem bem legal. Nós temos essa personagem aí que se chama Alegria, então a alegria está na luta, na tentativa, no saber apreciar o percurso. Perfeito. Né? Então, ficamos com essa mensagem aí para o nosso estudante, né? Continue lutando, continue batalhando, você consegue, né? A gente consegue, só precisa um pouco mais de foco, de disciplina, né? E não aceitar aí as provocações que às vezes vêm durante a vida, né, prof? Sim, com certeza. E é por isso que a gente termina a aula de hoje falando sobre lutas. Tchau. Tchau, tchau.